Ok, irmãos, graça e paz. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre a idolatria. Nós falamos para vocês sobre o que é idolatria, uma definição aí no início da apostila. Depois falamos sobre o fascínio da idolatria. No estudo passado, nós começamos a falar sobre a natureza real da idolatria, que seria a essência da idolatria, como a Bíblia realmente encara a idolatria. Hoje nós vamos terminar essa parte e vermos a possibilidade de entrarmos na maneira como a Bíblia fala a respeito de Deus não suportar, Deus não tolerar a idolatria. Então nós vimos no estudo passado até o texto de Deuteronômio capítulo 18, versos de 9 ao 14, onde a Bíblia fala sobre a prática da feitiçaria, da bruxaria, da necromancia, que é a consulta aos mortos, do agouro, da adivinhação. E a Bíblia diz que por conta dessas práticas, Deus ele tinha rejeitado as nações cananeias e estava derrotando e expulsando aquele povo para dar posse daquelas terras a Israel. O que nós percebemos claramente nisso? É que o envolvimento com o ocultismo, com a idolatria, com a feitiçaria, que a gente viu nos estudos passados que isso está tudo associado, ele traz maldições para o povo, promove a ira de Deus, provoca a ira de Deus e faz com que o próprio Deus se revolte contra aquele povo, contra aquela nação, contra aquela pessoa, aquele país, e Deus traz então a derrota porque ele toma vingança contra essas coisas. Continuando aí no último parágrafo, ele diz assim: segundo as Escrituras, todas essas práticas, ele está se referindo a essas práticas de Deuteronômio capítulo 18, versículos de 9 a 11, que eu já mencionei. Então, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Certo? Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Está em 1 Samuel capítulo 28, versos de 8 ao 14. Ela viu um demônio subindo do inferno. Aquele espírito que ela viu saindo de baixo, subindo das regiões inferiores da terra, era um demônio que tomou a forma de Samuel e veio trazer uma mensagem ali para Saul. E naquele dia, aquele demônio disse que Saul e os seus filhos seriam derrotados, estariam com ele. E realmente tudo isso aconteceu. Saul estava desviado da presença do Senhor. Vocês querem conferir esse texto? Acho que é importante. 1 Samuel, capítulo 28. Vocês podem ler todo o capítulo 28, vão entender bem melhor, mas aqui nós iremos conferir os versículos de 8 ao 14, que fala daquele momento mesmo onde ela viu subir da terra aquele espírito. Diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha só, ele pede a necromancia, ele era um necromante, Ou seja, a consulta aos mortos para que fizesse subir. Você vê que a própria linguagem do texto dá essa noção do inferno, do espírito que vem das regiões inferiores da terra. Ele sabia claramente que ele não estava consultando a Deus. Então, fazer subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês?
Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Percebeu aí? Deus com Deus minúsculo, ou seja, os demônios são chamados de deuses, né? Ou seja, é um espírito. Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, a necromancia, né, essa prática ocultista, ela gera uma adoração aos demônios. Então, aquele espírito que subiu ali tomou a forma de Samuel, usou a capa como Samuel usava, e disse, é um ancião. Ele tomou a imagem dele. Se materializou na imagem de Samuel, dando a entender, enganando ali a Saul, né, dando a entender que era o profeta Samuel. Mas, na verdade, a Bíblia mostra claramente que era um Deus, um espírito que sobe das regiões inferiores da terra. Continuando, a Bíblia diz assim, o Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, onde diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, cobiça ou avareza, né, que é o desejo de juntar dinheiro, de juntar bens materiais, é um apego excessivo a bens. Aquela pessoa que valoriza muito o dinheiro, o materialismo, ela é uma pessoa que está tendo essa cobiça pelos bens materiais, que é chamado de avareza. E a Bíblia chama e diz que isso é idolatria. Por quê? Porque concentra o coração da pessoa nessas coisas. Tudo aquilo que o nosso coração se apega e que tira o lugar de Deus como prioridade, torna-se uma idolatria. E aí a idolatria, ela tem o quê? A gente viu que por trás de cada ídolo tem um demônio. Quem é o demônio dos bens materiais? O demônio do dinheiro, né? Jesus falou assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é o demônio dos bens materiais. Tá certo? Quando a pessoa tem um coração muito apegado aos bens materiais, ela está, sim, sendo influenciada por esse tipo de espírito. Ok? Continuando, a conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios da vontade desses seres sobrenaturais que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam. Eu coloquei aqui uma observação, né, foi uma frase que eu coloquei, dizendo o seguinte, religiosamente, vemos a conexão entre idolatria, ocultismo, demonismo, satanismo e bruxaria. Ou seja, é tudo a mesma coisa. A idolatria, essa idolatria comum que as pessoas até disfarçam de cristianismo, né, sem saberem, ela é satanismo, ela é ocultismo, ela é bruxaria. Como a própria bruxaria, o próprio satanismo declarado como um movimento ocultista de religião, né? Ele é satanismo. Isso religiosamente está tudo ligado. Agora, teologicamente, não tem como conciliar a idolatria com a adoração cristã. Ambas são excludentes, certo? Teologicamente, você não tem como achar que uma idolatria disfarçada de cristianismo ela é uma adoração cristã. A Bíblia, o tempo todo, ela mostra a idolatria como associada ao demonismo. Então, essas coisas de você ter um santo devoto, ter uma devoção por um santo ou outro, né? E de achar que aquilo ali é uma lembrança, que aquilo ali não tem nada a ver, que aquilo ali não ofende a Deus, a gente viu em todos os textos que a gente conferiu até agora, e a gente vai continuar vendo nos textos que virão, que a Bíblia mostra que é algo abominável, detestável diante do Senhor, certo? Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram os demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus.
logo tais pessoas são idólatras. Então a gente falou sobre as diversas formas de idolatria, né? Existe aquela idolatria religiosa que atribui fé e adoração a um ídolo, como um Deus, e existe aquela idolatria que está relacionada às coisas que o nosso coração está preso, né? Como, por exemplo, os bens materiais, o dinheiro e outras coisas dessa natureza. Também é idolatria. Então, dessa maneira, a declaração de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, Mateus 6, 24, né? Se quiserem conferir aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na versão revista e atualizada, ele diz a Deus e às riquezas. Na versão revista e corrigida, ele diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? Ou seja, aqui ele usa a obra que o demônio provoca, ou seja, o Mamon ele é um demônio especializado em bens materiais, as riquezas. Não queremos dizer aqui que tudo quanto é riqueza vem do diabo. Não, Deus também pode dar bens materiais, pode abençoar pessoas. A gente está falando de riquezas que vêm com a prática da idolatria, né? Pessoas que buscam isso distanciadas das coisas de Deus. E na revista e corrigida, ele usa diretamente o nome da entidade, né? O demônio que promove a riqueza, que é Mamon, certo? Agora, observe esse argumento que eu coloquei aqui, que teologicamente não tem como conciliar a idolatria com uma adoração cristã autêntica, porque as duas coisas são excludentes. Onde é que está a exclusão? Jesus ele é muito assim taxativo, ele é muito direto, é objetivo. Olha como você vê essa exclusão, essa desarmonia, ele já começa dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Então, se você não tem como juntar dois senhores, você não pode servir a Deus e ao mundo, a Deus e às riquezas, aos demônios e a Deus, há uma exclusão aí, né? E ele continua nessa ideia, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então você vê que ele vai intensificando essa ideia no que nós chamamos de a figura de linguagem, chamada o quê? Gradação. Até chegar ao clímax, até ele usar, se não pode servir a Deus e ao demônio, a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Então há uma separação total. Se a pessoa viver a idolatria, pode estar consciente aqui, diante desse texto, que Deus não aprova, que a pessoa não está servindo a Deus. Continuando. Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram os demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. Dessa maneira, a declaração de Jesus, não podeis servir a Deus e a Mamon ou as riquezas, em Mateus 6, 24, é basicamente a mesma que a admoestação de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Né? A gente viu muito esse versículo nos estudos passados, quando ele diz também, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, aquela mesa, aqui a mesa ele está fazendo uma referência à Santa Ceia. Né? Ou seja, a Eucaristia, a comunhão. Então você não pode participar de uma comunhão idólatra e achar que você está participando da mesma comunhão da ceia do Senhor. Fiquem ligados nisso, tá certo? Hoje a gente vai entrar ainda no próximo tópico, que é Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Gente, Apocalipse está cheio de textos mostrando a vingança que o Senhor tomará contra os idólatras, contra as outras práticas também. Mas é um texto que você deve ler para ver assim, que não tem como Deus tolerar, Deus não aceita, é radicalmente, é taxativo em mostrar os seus castigos e a sua condenação para aqueles que praticam essas obras. A não ser que eles se arrependam.
Porque Deus, na sua misericórdia, mostra isso aqui, não com o desejo de condená-los, mas com o desejo de que eles se arrependam e possam se converter e sejam salvos pelo Senhor. Mas se não acontecer isso, se não se converterem, serão sim condenados pelo Senhor. Ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento. A gente leu lá em Deuteronômio e vários outros textos também. Os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos, são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. Né? Aí, em Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4, o Senhor fala da seguinte maneira: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí no 5 ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Né? Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. E aí, se a Bíblia diz não faça, por que os homens estão mandando fazer? Se a Bíblia diz que é tão grave, por que os homens dizem que não tem nada a ver, que não é tão assim? Aí, cabe a gente escolher. Para mim, só as Escrituras, aquela verdade da reforma, né? Só as Escrituras, ou eu quero viver conciliando as Escrituras com a palavra do homem? São doutrinas de homens, ou o que vale para mim é a verdade de Deus? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Se é, devemos ficar com o que diz a palavra. Esta ordem ela foi repetida por Deus em outras ocasiões, como em Êxodo 23, 13, no capítulo 24, versículo 34, no capítulo 24 todo, né, no capítulo 34, versos 14 a 17. São muitos textos aqui que eu não vou citar todos, vocês podem conferir em casa na apostila. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. Está lá em Êxodo 23, versículo 24 e os demais que eu já citei. O que você acha da afirmação que diz: as imagens são apenas um respeito? Não, a imagem não é tanto assim como as pessoas dizem, a gente tem ela em casa como uma forma de veneração, de respeitar, eram os apóstolos, eram servos do Senhor. Bom, a Bíblia diz que a idolatria traz maldições, né? Que ali naquela imagem tem uma maldição, que a maldição está naquela casa, está naquele lugar, e aquele que tem ela em casa está debaixo de maldição. Isso não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz claramente. Onde está isso, pastor? Vamos ver aí Deuteronômio, capítulo 7. Capítulo 7, versos 25 e 26. Ele diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás. Veja que a gente está falando aqui do tópicozinho, onde ele diz aqui que deveriam ser queimadas e quebradas, né? Os ídolos deveriam ser destruídos. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens das nações pagãs na terra de Canaã. Ele diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De tudo a destruirás e de tudo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então você vê que ele diz que quando você pega os destroços, né, você pegar aquilo, ela era de ouro, ela era de prata, então tinha um metal de valor ali, que você quer reaproveitar para outra coisa,
você está enlaçado espiritual. Aquilo traz a maldição e aí acontece um enlace espiritual, né? Tem uma coisa ali que deixa a pessoa presa àquela abominação. E aí ele diz, não coloque uma coisa imunda dentro da sua casa, pois é abominável e é amaldiçoada, para que você não se torne semelhante a ela, ou seja, amaldiçoado também. O texto é claro para qualquer um que lê, né? A história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos da terra prometida, né? E eles pagaram um preço caro por isso também. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. Então, observe que a Bíblia lá mostra, ora, Deus usa os israelitas para castigarem aquelas nações que estavam envolvidas com o paganismo. Quando o povo de Israel também se envolvia com o paganismo, Deus usava aquelas nações para castigarem o seu povo. Então, o que acontece? Deus defende o seu povo que está em uma aliança de fidelidade. A partir do momento que o povo peca, a justiça de Deus ela é reta para todos. Então, Deus permite que, às vezes, um governo ímpio, né, um poder ímpio se levante contra um povo, às vezes o seu próprio povo. Se esse povo está desviado, Deus permite que aquele povo passe por um período de sofrimento, de castigo, vindo por um outro governo, como uma forma de Deus aplicar o seu juízo ali sobre o seu povo. Então, vamos ficar atentos a essas questões, certo? O livro de Juízes apresenta um ciclo constantemente repetido, em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor. O Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo, né? Hoje o mundo está dando esses sinais, eu coloquei até isso aqui, de quê? De que a gente vê que a sociedade atual ela está pedindo, através de projetos, através de leis, através da educação, né, através da mídia, através da cultura, tudo está pedindo uma forma de comportamento que contraria a vontade de Deus. Por isso a gente está vendo tantas catástrofes mundiais. Quer dizer, os governos estão fazendo tudo para tentar pacificar a sociedade. Não, a gente tem que incluir, a gente tem que trazer igualdade, porque a gente fazendo isso, a gente vai diminuir a violência, a gente vai causar mais entendimento entre as pessoas, a gente vai harmonizar mais. Aí olha se realmente está acontecendo isso. Não. As pessoas estão vivendo menos a harmonia, as pessoas estão vivendo um desentendimento maior, a violência tem aumentado, a intolerância tem aumentado, porque os homens estão querendo consertar com aquilo que contraria a vontade de Deus. E ninguém conserta quando tenta fazer fora da vontade de Deus. Só vai aumentar o caos. E isso vai numa progressão crescente até chegar o momento da destruição desses governos, dessas sociedades e desses povos. Por isso que a igreja, meus irmãos, que conhece a palavra de Deus, que tem os registros históricos da Bíblia e proféticos, né? E a Bíblia como autoridade de Deus, para mostrar o que aconteceu no passado, o que vai acontecer nas gerações presentes e que é uma progressão para gerações futuras, caso as pessoas não mudem as suas atitudes e não comecem a respeitar Deus, certo? Eu vou parar por aqui hoje, né? A gente deixa um pouquinho para a próxima semana, tá bom? Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Deus abençoe você que vai estar recebendo esse vídeo. Aqueles que não são inscritos no nosso canal, nós pedimos que você possa se inscrever, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, né? E nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas, né? Para que Deus possa estar abençoando vidas, tá bom? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.